Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com as nossas aulas de dermatologia. Hoje, de novo, um assunto já mais. Continuamos com um assunto pesado. Na outra aula já foi vasculite. Nessa aula, a gente continua com esse tema de afecções vasculares. E vocês vão ver que continua sendo um tema pesado. Uma coisa que a gente vê recorrente nas doenças que a gente vai ver hoje, doença rara, doença rara. Então é difícil assim montar uma aula que nem hoje, porque trazer para vocês esse material de coisas que são raras, que vocês dificilmente vão ver, a gente fica naquilo, puxa, qual a importância de trazer isso e quanto desse material, quanto desse produto é interesse, dessa matéria é importante trazer para você. Mas vamos lá, vamos destrinchando, vamos conversando, eu vou explicando qual que foi a ideia, digamos, da apresentação, das matérias, do que eu achei interessante, e aí é interessante a gente abrir para discussão também, beleza? Então vamos lá. Tá? Então, assim, num primeiro momento a gente falou de vasculites, agora a gente continua falando de vasculopatias e malformações vasculares. Então, a gente tem dois momentos nessa aula. A gente tem o momento de vasculopatias e depois a gente tem o momento de tumores e malformações vasculares, tá? Então, assim, vasculopatias, a gente pode dividir também em vasculopatias inflamatórias, que entra a vasculite, que a gente já conversou, e agora a gente entra no assunto de vasculopatias não inflamatórias, ou seja, elas decorrem de alteração. Deixa eu marcar aqui para mim. Elas decorrem de alteração da reatividade da vasculatura. E aqui a gente tem lesões, a gente tem síndromes, a gente tem alterações onde elas podem ser não oclusivas e onde a gente tem um processo oclusivo, ou seja, a gente vai dividir nesses dois. Quando a gente fala de lesões não oclusivas, a gente está falando dessas doenças aqui, ou dessas alterações, melhor dizer. Livedo reticular, eritromenalgia, acrocianose e o fenômeno de Raynaud, que a gente vai conversar. Por outro lado, quando a gente fala de lesões oclusivas, a gente já está conversando de outro tipo de lesão. E olha o tanto de patologias que a gente tem aqui que elas também são subdivididas. Lesões por trombos plaquetários, e aí pode acontecer por isso, pela necrose por heparina, hemoglobinúria paroxística noturna, púrpura trombocitopênica trombótica. Aí você vê assim, puxa, como que eu vou falar da hemoglobinúria paroxística noturna? A própria doença já diz que o nome é mais a ver com a parte renal disso. Pequenas alterações de pele, então eu acabei não vendo tanta importância da gente conversar sobre isso. Crioglobulinas também são, digamos, alterações que são causadas as crioglobulinemias são lesões que são causadas por essas proteínas, as crioglobulinas, por micro-organismos, por êmbolos de colesterol e cardíacos, e doenças nesse sentido que vão fazer uma isquemia numa extremidade, ou seja, vai formar trombo que na extremidade vai fazer uma isquemia. Também não tão importância na dermato, talvez mais importante na angiologia, na cirurgia vascular. A gente teria trombos, como a gente fala cardíaco, a gente pode ter uma neoplasia cardíaca que libera pequenos trombos e tem uma isquemia. A gente pode ter infecção de válvulas cardíacas que também vai liberar esses pequenos trombos e vai fazer uma obstrução. Por colesterol, que a gente vai ter aterosclerose. Alterações da proteína CIS, e aí a gente tem a questão de coagulação, né? Síndrome do anticorpo antifosfolipídio, aí doença autoimune, né? Coagulopatias vasculares. Aqui a gente já tem alguma coisinha que acaba tendo importância na dermato, porque assim às vezes aparecem questões nesse sentido e assim também vocês vão ver que raramente a gente vê. Mas a gente já começa a ver histórias, síndrome de Sneddon, a vasculopatia livedoide, né? A própria essa papulose atrófica de Degus, e tem as outras que não são classificadas, né? E aí a gente tem aqui a tromboangite obliterante, que vocês vão ver que tem uma certa importância, mas eu acho para a questão de prova, porque também vai entrar nas questões, também vai entrar nas doenças que são mais raras da gente ver. Tá?
Entrando nas vasculopatias não oclusivas que a gente já tinha conversado. Eu já tinha falado na outra aula sobre o livedo reticular. E por que a importância de eu trazer de novo? Porque está ali dentro do livro e o principal seria para fazer essa diferenciação para vocês que eu não lembro que eu deixei isso muito claro. Que existe um livedo reticular, que é o mais comum, e existe esse livedo racemoso. Ele é mais raro, ele é mais grave e normalmente ele está relacionado com doenças do tipo a vasculite, que foi o que eu tinha falado. E aqui em cima a gente vê essa distinção que no livedo reticular a gente tem essa reticulação, a gente tem esse desenho melhor formado. Já no livedo racemoso a gente já tem uma coisa mais irregular. Por quê? Porque a isquemia, as alterações são maiores mesmo. Então a gente vê uma alteração maior nesses casos aqui. Então, livedo reticular, mas dentro do livedo reticular a gente tem subtipos como o livedo racemoso, né? Não tanto racemosa que eu pus aqui. Beleza, continuando não oclusivas, a gente tem essa doença, a eritromelalgia, ou conhecida também como a doença de Mitchell. Condição rara, pessoal, vocês vão ver muito isso hoje, né? Raro, raro, raro. É condição rara que causa episódios de queimação e ruborização, fica vermelho em diferentes partes do corpo, especialmente nos pés e mãos, ou seja, extremidades. São sintomas que são intensificados pelo calor, onde a gente vai ter uma vasodilatação, ou seja, a gente poderia dizer que é uma intensificação da vasodilatação e é aliviado pelo frio, claro, tem uma vasoconstrição. Então seria um exagero da vasodilatação quando acontece um momento de calor. A gente tem essa classificação que divide ele em primária e secundária. Primária seria idiopática, menos grave, e a secundária relacionada com alguma coisa, principalmente doenças autoimunes, mas pode ter na neuropatia, em distúrbios do sistema nervoso, doenças mieloproliferativas e alguns medicamentos. Não tem muito tratamento para isso, tá? A gente acaba orientando mais sintomáticos, aliviar o momento de calor para diminuir, digamos assim, essa vasodilatação que faz esse vermelhão, como a gente mostra que assim no pé e na mão, bem intenso aqui, tá? Seguindo com as doenças não oclusivas, falamos agora da acrocianose, né? Acroextremidade, cianose, que é essa isquemia, né? Condição cutânea de caráter crônico idiopático que afeta as extremidades, manifestando por meio de uma coloração azulada ou arroxeada. Quando? Quando fica frio. Fica frio, faz esse aspecto. Deve ser uma disfunção vasomotora periférica, sendo mais prevalente em mulheres em região de clima frio, ou seja, lá na eritromelalgia a gente falava em maior dilatação no calor. Aqui a gente está falando de maior vasoconstrição no frio, né? Então, extremos. As abordagens terapêuticas visam principalmente esse alívio dos sintomas, ou seja, evite deixar esfriar muito a mão, use luva, esteja com a mão sempre aquecida. Em alguns pontos, em alguns momentos, a gente pode acabar usando medicamentos vasodilatadores, uma amlodipina, às vezes para melhorar essa circulação, dar um alívio para esses pacientes. E aqui é interessante essa doença que a gente não confunda ela com o fenômeno de Raynaud, tá? Por isso que eu coloquei ele aqui junto, tá? O fenômeno de Raynaud e a acrocianose parecem ser muito parecidos, digamos assim, e realmente a história deles é muito parecida. Episódios de diminuição do fluxo sanguíneo para a extremidade, mesma coisa, dedos das mãos, dos pés, ou seja, extremidades em resposta ao frio, menos importante ao estresse. Então é uma resposta exagerada do sistema nervoso simpático ao frio ou ao estresse. Ele faz esse mecanismo vasoespástico. E aí aqui a gente está o mais importante do fenômeno de Raynaud. É que ele tem essa tríade clássica. Primeiro a gente tem vasoconstrição, que gera a palidez aqui em cima. Não consegui uma foto que ficasse tão boa
todos os estágios, mas aqui tem a figurinha. Então, o primeiro momento, essa vasoconstrição. Depois, a gente tem a hipóxia, ou seja, tem a falta de sangue, a gente tem fica arroxado o dedo. E por último, a gente reperfunde e faz essa vasodilatação. Quando faz essa vasodilatação, pode até dar bastante coceira ali nas mãos. Então, para a gente caracterizar como o fenômeno de Raynaud, a gente tem que ter essa tríade clássica, ou senão pode ser só uma acrocianose, ou seja, no inverno, no frio, a ponta dos meus dedos fica mais gelada. O que a gente faz isso? A mesma coisa, evitar o frio e medicamentos vasodilatadores, como eu tinha falado, um exemplo, a amlodipina. Tá? De novo, eu coloquei aqui para a gente lembrar isso daí, tá? Que a gente falou desse divisão de não oclusivas e agora a gente parte para as oclusivas. Lembrando que eu não vou falar de tudo isso aqui porque é muita coisa e raramente, e muito dessas doenças são raras e muito dessas doenças não fazem parte bem da dermato, são coisas que eventualmente você tem um sinal ali e eu achei não tão importante, senão eu acabo fazendo uma aula muito grande e às vezes fica uma coisa um pouco mais chata da gente acompanhar. Então vamos tentar focar no que eu vi de mais importante e eu acho que é interessante vocês saberem. Entramos aqui na síndrome de Sneddon. Nossa, Guilherme, síndrome de Sneddon. Você mesmo está falando uma coisa que seria mais importante, você está me dizendo que é uma doença vascular rara. Nossa, uma coisa rara e você vai querer que a gente saiba. O principal que eu queria que colocasse para vocês aqui da síndrome de Sneddon é que ela também é uma doença onde a gente tem esse livedo racemoso. Ele não é tão comum. A maioria das vezes vocês vão ouvir falar de livedo reticular, livedo reticular. Então, quando aparece uma coisa disso, olha, na síndrome de Sneddon a gente tem o livedo racemoso, então ele seria uma característica. E aí você vê que ele tem coisas bem mais graves. Então, assim, ele é caracterizado pelo livedo racemoso, mas por acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, ou seja, o mais importante de uma doença como essa, com certeza, vai ser os acidentes vasculares cerebrais. Então, esse vai ser o mais importante. Tá? Continuamos, mais uma doença, a vasculopatia livedoide. Patologia rara, pessoal, muito hoje raro. Né? Patologia rara, crônica, afeta a circulação de pequenos vasos na derme. Caracteriza pela presença de máculas eritematosas num primeiro momento que evoluem para essas úlceras dolorosas, né? E essas cicatrizes atrofiantes e esbranquiçadas. Então é muito característico essas cicatrizes e lembrando a morfologia de um favo de mel, ou seja, ele vai fechando aqui, típica coisa como um favo de mel. Então é característico dela, né? O principal que eu diria da característica da vasculopatia livedoide é essa cicatriz atrofiante, ou seja, esse branco na cicatriz. Tá? O que acontece? Um estado de hipercoagulabilidade, palavra difícil, associado à disfunção endotelial. Então a gente tem aqui obstrução vascular, a gente tem oclusão por esse estado de hipercoagulabilidade e leva à formação de trombos, ou seja, doença oclusiva. No final das contas, a gente tem essas necroses que vão formar essas lesões atróficas, deprimidas e com essa característica brancacenta. Opções terapêuticas aí é complicado, você vê que quando tem muita coisa em termos de opção, quer dizer que nenhuma delas é muito eficiente. A gente vai usar anticoagulante, antiagregante plaquetário, imunossupressor, imunobiológicos, e aí tem toda a parte de cuidado das feridas crônicas, ou seja, tentar dar um melhor conforto, para os pacientes, porque essas lesões atróficas acabam, digamos assim, dão uma dor, né? Lembre-se que são úlceras dolorosas que a gente no mesmo caminho, digamos, com lesões parecidas, não iguais, a gente tem essa doença papulose atrófica de Degus, mais uma vez rara, pouco compreendida. Nossa, na dermato a gente tem muito disso, que a gente não entende muito disso. Eu costumo falar muito para pacientes, às vezes de alguma doença, olha, a gente não entende muito por que acontece isso, mas um tratamento que a gente tenta é isso daqui. E a gente acaba fazendo isso, a gente acaba investigando desse jeito, mas digamos assim, no final das contas a gente não sabe, porque fala muito
da rosácea, que a gente não entende por que é uma pele tão reativa, que é uma pele tão responsiva. Então, dentro da dermato, a gente tem muito disso. Caracteriza por lesões cutâneas distintas que evoluem para pápulas eritematosas, aqui, pápula eritematosa, e aí com essas lesões atrofiantes, ou seja, no centro da pápula a gente tem essa atrofia, com o centro em porcelana branca, ou seja, é um centro muito branco, é um centro muito característico que no centro da lesão a gente tem esse aspecto brancacento, a gente tem esse aspecto. Faz o halo eritematoso, ou seja, a bolinha, a pápula, deprime e no centro ele fica brancacento. Aí, como eu falo, isso aqui é mais de estudo, não é uma coisa comum, nem eu saberia mais, porque a gente vai buscar. Acreditava-se que era uma forma de vasculite, ou seja, uma doença inflamatória, mas estudos mais recentes sugerem um processo de trombose, ou seja, uma vasculopatia oclusiva que acaba acontecendo. Começa como pequenas pápulas eritematosas que evoluem ao longo de semanas a meses para lesões atrofiantes, ou seja, o centro da lesão é atrófico, né? Assintomática pode ter um pouco de prurido e dor leve, ou seja, não é tão dolorosa. Tronco, braços, pernas. E tem essa forma sistêmica que poderia ter sintomas gastrointestinais, neurológicos, oculares. Quantas vezes eu vi? Nunca. Tratamento sintomático para aliviar um pouquinho a dor e melhorar às vezes, já que a gente está falando de doença oclusiva, a gente vai fazer coisas para melhorar essa oclusão. Aqui uma doença bem interessante, porque por nosso dia a dia que a gente vai ver muito, não, mas é uma coisa que eu via muito na minha época de prova, essas coisas, eu via muito essa doença aqui, a tromboangeite obliterante, a famosa doença de Buerger, tá? Porque essa foto representa quase tudo de importante nela. A gente vê um paciente tabagista com isquemia na ponta dos dedos. Por que essa imagem não está tão boa para representar a doença? Porque ela é mais comum em pacientes jovens. Olha só que interessante. São pacientes jovens, imagina, 20 anos com intenso essa relação com o fumante pesado que começa a ter isquemia nas extremidades. E isso acontece, claro, em indivíduos predispostos. E essa imagem aqui a gente já vê um paciente mais velho, né? Olha aqui a mão mais idosa, uma pele mais envelhecida. Então ela representa parcialmente a questão da doença, não totalmente, principalmente porque por causa da idade do paciente. Olha aqui, a gente está falando de 20 a 45 anos. Doença rara, não aterosclerótica, afeta pequenas e médias artérias e veias dos membros superiores e inferiores, extremidades, ponta dos dedos, ponta dos pés. Formação dos trombos intravasculares que causa essa obstrução vascular na extremidade, levando a isquemia progressiva, em casos avançados gangrena, que é o que a gente vê aqui na ponta dos dedos. O tratamento é imprescindível, sempre lembrava dos professores falando muito disso. Tratamento imprescindível, cessar o tabagismo. Também não é uma coisa que eu via, é uma coisa mais rara, mas era um tipo de doença que eu costumava ver muito assim em termos de prova de residência. No nosso dia a dia, talvez não tanto, mas dependendo, às vezes vocês acabam pegando. Tá? Muito importante isso, essa relação do tabagismo com a isquemia, tá, pessoal? Beleza, terminamos essa parte das vasculopatias e seguimos o baile. Como eu falei, não é um dia tão simples hoje, porque além das vasculopatias, a gente começa a falar de anomalias vasculares. Dentro das anomalias vasculares, os tumores e as malformações. Característica importante do tumor, elas são doenças proliferativas, ou seja, elas vão crescer. Característica das malformações vasculares são erros da morfogênese, ou seja, eles vão estar presentes ao nascimento, tá? E ele vai ser caracterizado de acordo com o vaso que vai ser acometido, capilar, veia, artéria, vaso linfático. Até aqui eu não coloquei nenhuma doença de malformação linfática, porque eram doenças bem mais raras, cistos linfáticos, então eu dei mais importância na parte, digamos assim, artérias e veias, tá, pessoal? Porque eu achei mais relevante para a gente conversar, tá? Vamos lá. Então vamos lá, isso daqui a gente já começa a falar de coisas que são
muito mais comum. Com certeza, independente de onde vocês trabalharem, vocês vão ouvir, nem que você seja, sei lá, um ortopedista, alguém vai perguntar para você a respeito disso, do hemangioma infantil. Ah, tem nada a ver com isso, mas algum familiar vai perguntar para você, tá? Hemangioma é muito comum, é uma coisa que a gente vê bastante. Ele é um dos tumores mais comuns da infância, ou seja, ele representa 10% dos recém-nascidos, mais comum em meninas e prematuros, ou seja, é uma doença bem comum de acontecer. Por isso que eu falei, vocês vão ver isso acontecer. O que a gente sabe? É um tumor benigno, né? Ele é caracterizado por esse crescimento anormal de vasos sanguíneos na pele e também pode acontecer em órgãos internos. Não tão comum, mas na pele é muito característico. Aparece nas primeiras semanas de vida, cresce rapidamente durante os primeiros meses e em seguida entram num período de involução, que pode demorar anos. E aí é bem característico isso, essa evolução dele. Aqui até a gente poderia, digamos assim, nessa imagem do nenenzinho aqui, a de mais de baixo, o que a gente poderia ver isso é uma lesão menor, durante a evolução ele crescer um pouquinho e depois ele ter essa regressão. Então esse é o mais comum de acontecer. Então, você ter uma lesão que vai aumentando, aqui ela já está num período de redução, você está vendo que a pele está formando, e aí ele fica com uma cicatriz. Essa cicatriz, às vezes, é problema porque ela pode ser atrófica, ela pode ter uma pele deprimida e um pouquinho atrofiada, né? Então, pode ser que fique lisinho, pode ser que fique normal, mas pode chegar nesse ponto de ter uma atrofia na pele. Aqui uma lesão já bem mais viva, digamos assim, aqui em cima, que vai entrar num período de regressão. Tem como saber como que vai ser essa regressão? Se vai ser, digamos assim, vai deixar alguma sequela, se vai deixar alguma coisa, digamos assim, um pouco mais feia? Não tem, mas tem alguns lugares que a gente tem que tomar cuidado, né, pessoal? No rosto, né, próximo do olho, próximo, digamos assim, de abertura nasal, na boca. Então, nesses pacientes, você pode ter uma alteração funcional, ou seja, no olho, pode chegar um momento de quase fechar um olho por causa desse período de crescimento. Na asa nasal também você pode ter uma obstrução nesse sentido. Já vi imagens de também perianal, perigenital, então nesses lugares que tem esse crescimento, você pode ter essa alteração de função. E é por isso que em alguns pacientes a gente pode ter indicação de fazer o tratamento. Como que normalmente é feito o tratamento? E aqui é interessante. A gente tem essas opções de, claro, a gente pode fazer um corticoide, antigamente questão do corticoide, tanto tópico como oral, como injeção, poderia ser feito um laser, poderia ser feita uma cirurgia, mas hoje a gente opta pelo uso de beta-bloqueadores. A gente não sabe explicar totalmente como que funciona isso, mas o beta-bloqueador ele tem um efeito de inibir a formação de vasos, e isso é interessante dele. Então, como ele vai inibindo esse período de crescimento do hemangioma, ele bloqueia e ajuda a fazer uma regressão disso. Para as lesões pequenas, a gente pode usar o propranolol e o timolol tópico. O timolol, se não me engano, tem um colírio dele que a gente acaba usando na pele, e o propranolol oral. Como que normalmente é feito? Precisa de um acompanhamento com o pediatra, porque somente, digamos assim, a não ser que seja, claro, um dermatopediatra, porque o uso do propranolol para uma criança pequena pode ter riscos. Se não me engano, até uma das orientações é que quando for começar o medicamento, é que seja hospitalizado, o paciente tem que fazer eletrocardiograma para ver se tem alguma alteração, e aí você vai tateando essa dose, e é muito interessante ver o quanto a gente consegue dessa regressão, tá? Então, o timolol um pouco mais nesse colírio que a gente acaba fazendo tópico, e o propranolol por um efeito de inibição do crescimento dos vasos. E aqui entra uma coisa que é bem interessante,
A primeira aula que eu dei é uma aula sobre rosácea, que eu falei do uso do beta-bloqueador nos pacientes com rosácea, porque na rosácea a gente tem um estímulo de crescimento desses vasos, a gente tem também a formação de telangiectasias. Então ainda não tem nada comprovado, ainda não tem nada muito oficial, mas o uso de beta-bloqueador pode ser uma opção para a gente inibir o crescimento dessas telangiectasias que acontece, por exemplo, na rosácea. Então, o mecanismo que a gente busca em termos de resultado é mais ou menos a mesma coisa. Legal, interessante, hemangioma infantil, como eu falei, esse vocês vão ver. Bem importante. Além do hemangioma infantil, outro tumor vascular que com certeza vocês vão ver, o famoso granuloma piogênico, que não é nada de piogênico, ou seja, ele não é uma infecção piogênica e ele também não é um granuloma, ou seja, apesar do nome granuloma piogênico, na patologia dele, na histopatologia, a gente não vê a formação de granuloma e na lesão a gente não tem nada de pio, a gente não tem nenhuma lesão que forma pus. É o nome que acabou sendo dado, mas o nome não corresponde. O certo seria isso, um hemangioma lobular localizado e capilar. Então é isso que é a lesão. É uma lesão vascular benigna, né? A causa exata é desconhecida, mas a gente normalmente vê questão de trauma recorrente no local. O muito comum seria esse aqui na volta do dedo das mulheres que costumam ficar cutucando, ou até mesmo por causa de uma unha, às vezes um cara que joga muito futebol, que fica traumatizando, que fica machucando, e essa lesão tem essa característica de crescer. Aí você vai lá e cutuca a lesão, mulher que eu brinco sempre, é o famoso alicatinho, vai lá e cutuca e ela cresce de novo. São lesões que sangram muito, porque lembre-se, ela é um tumor vascular, ou seja, tem uma grande quantidade de vasos nessa lesão, então é um tumor que sangra muito fácil. Muito comum de acontecer, principalmente nesse caso aqui na volta do dedo, né? Então assim, começa a cutucar, começa a mexer, e aí acaba fazendo uma lesão que às vezes até pode ser infecciosa, ou seja, pode ter aqui pus, mas nessas outras aqui a gente vê que característica de infecção quase nenhuma. Então aqui a gente pode acabar vendo uma infecção secundária em cima do local, mas essas outras aqui não. E a infecção não tem relação com a lesão em si. Como que funciona o tratamento? Em teoria, o principal tratamento para a lesão é a excisão, ou seja, você recortar, retirar a lesão. Mas a gente começa com alguma coisa um pouco mais tranquilo, como que normalmente eu trato? Acabo usando um ácido na lesão. Dependendo de como que ela é, a gente cauteriza, poderia ser, digamos, uma eletrocauterização ou uma cauterização química. Eu normalmente começo com a cauterização química, mas nesses casos aqui de dedo do pé, esse aqui é bucha, tá? Esse daqui talvez por esse estímulo que não para da unha ali espremendo, eu vejo pouca resolução desse tipo de lesão com a cauterização. Aqui realmente o que eu vejo que é melhor é cirurgia mesmo. Anestesia, tudo aquilo ali, tira o granuloma e às vezes eu até faço, digamos, uma cantoplastia tirando um pouquinho da unha ali, porque é um lugar que vai ficar traumatizando e vai ter um risco maior de fazer de novo o granuloma ali. Principalmente em mulheres, e a gurizada que acaba jogando futebol, que tem essa característica de traumatizar, acabar machucando bastante a lesão. Então, eu acabo realmente, nesses casos aqui, fazendo cirurgia. Esses outros aqui do dedo, esse aqui responde bem. A gente cauteriza, às vezes não é só uma lesão, às vezes não é só uma sessão, desculpa, e aí acaba tendo um bom resultado. A gente acaba usando um ATA a 90%, ou um fenol com ácido nítrico para destruir bastante disso. Tomar cuidado, porque são lesões que sangram bastante, então a gente cauteriza, mas pede para tomar cuidado que ele pode sangrar. Às vezes vem uma vez, duas, três vezes para a gente conseguir esse resultado.
Outra lesão super comum de acontecer, as pessoas vão perguntar para vocês, o hemangioma Rubi, que é muito conhecido por nós, a gente fala muito do névoa Rubi, que é essa lesãozinha que pode ser mais vermelhinha, né, ou mais arroxeadinha. Quando a gente coloca o dermatoscópio ali, a gente consegue ver, digamos, esse tufozinho vascular ali dentro dela. É uma lesão bem típica vascular. São proliferações vasculares, né, são adquiridas. Acontece muito no tronco e interessante é que elas aumentam em tamanho e em número com a idade. Eu brinco muito com os pacientes, nossa, começou a aparecer muito disso daqui e agora elas estão aumentando e eu falo que é típico de veieira. Começa a aparecer numa certa idade e vai ter a tendência. Falo muito assim, e às vezes dá uma olhada no teu pai e a tua mãe, se eles tinham dessas lesões, é provavelmente que você vai pelo mesmo caminho. Então, comum de acontecer que vai aumentando com a idade. Aumenta em número e em tamanho. Guilherme, fica um negócio enorme, fica um negócio pendurado. Aí não, ela cresce um pouco mais de tamanho, mas não chega tanto. Também, se você cutuca, se você tentar machucar, ela vai acabar sangrando. Tá? Então, assim, são pápulas eritematosas, de pequenas normalmente, né? E são capilares dilatados. Existem fatores que fazem ela aumentar, como a idade e, como eu falei, a questão dos fatores hormonais, ou seja, durante a gravidez é comum pelos hormônios que a mulher passa nisso, e se ela tem essa tendência, digamos assim, já ter a lesão, ela tem um aumento no número e também é ter um aumento, digamos assim, no tamanho dessas lesões. Então, fator hormonal importante nesses casos. Tá? Entrando, falamos ali de tumores, falamos dessas de névoas, agora a gente fala das malformações vasculares. Aqui, como eu falei, é interessante como a gente vê coisas bem do nosso dia a dia. A mancha vinho do Porto ou mancha em vinho do Porto, conhecido como nevoflâmeus. Lesões congênitas, né? Ela tem essa cor vermelha, rosa avermelhada, eu diria até às vezes um pouco arroxeada. A gente sabe que tem uma alteração genética, né? A gente sabe os genes onde a gente tem essa alteração. E elas podem ter diferentes tamanhos, desde uma pequena lesãozinha ou cobrir uma grande parte do corpo. Olha aqui, pega metade do rosto quase aqui assim, todo da criança, toda essa parte medial do rosto. A maioria delas é na cabeça e no pescoço. Elas, com o tempo, elas podem ficar um pouquinho mais feias, diferente do que a gente falou lá das outras lesões do hemangioma infantil, que tinha esse processo de regressão. Aqui não, elas são estáveis, podendo até ficar mais escura e mais espessa, ou seja, ela não tem essa característica proliferativa regressão. A partir do momento que tem essa alteração, é uma coisa que já se estabeleceu. Vai aumentar? Vai, claro, a criança vai aumentando e às vezes os pais falam, nossa, mas parece que está crescendo. Tá, mas está crescendo a lesão ou a lesão está crescendo junto com a criança? Ah, não, é verdade. Na lesão a criança está crescendo e aí a lesão acaba aparecendo que aumentou também, tá? E aí a gente entra, digamos assim, em cuidados, né? Tratamento, você pode às vezes fazer uma maquiagem, isso para aliviar. Existem alguns tipos de laser que tem, digamos assim, o foco dele em vascular, né, na parte vascular ou na hemoglobina, que pode ser usado, ou então, dependendo da lesão, em alguns lugares, fazer alguma cirurgia. Mas imagina a dificuldade de fazer no rosto, aqui assim, uma cirurgia. O laser é uma opção interessante. Hoje em dia a gente tem lasers muito modernos que como característica tem isso uma velocidade muito rápida, a gente fala de em picos segundos, onde a gente tem a destruição do vaso, mas não tem uma lesão tão grande, ou seja, não aquece muito, não machuca muito. Lembrar, né, nesses casos da síndrome de Sturge-Weber, que é uma malformação de vasos, onde a gente tem essa característica de lesão nos rostos, mas esses pacientes têm uma coisa mais grave, porque ele tem essa malformação nos vasos no cérebro, fazendo essa angiomatose leptomeningia. E aí já é uma coisa mais grave. São pacientes que têm um risco de convulsão, têm risco de deficiência mental e coisa assim, por causa dessas alterações cerebrais na vasculatura, nos vasos cerebrais. Então, aqui é uma coisa
mais grave. Então, dependendo do tamanho, dependendo da lesão no rosto, é interessante pedir uma investigação ou fazer essa investigação, seja um pediatra, seja um dermatopediatra, seja um neuropediatra, dessa parte, digamos assim, de vasos no cérebro, por o risco da síndrome de Sturge-Weber, tá, pessoal? Continuamos, falamos da mancha em vinho do Porto, a gente também tem outra muito comum, a mancha salmão. Telangiectasia, também conhecida como telangiectasia capilar, também conhecida como nevotelangiectásico da nuca, nevo-diurna, eritema da nuca, hemangioma da nuca, nuca vinhosa. Então, assim, são lesões congênitas, essa aqui atrás a gente vê muito, né? Até pacientes mais velhos, quando eu estou examinando, nossa, você viu que você tem a manchinha aqui? Nossa, eu achei que a tela já tinha desaparecido. E não desaparece, né? É uma lesão venosa e acontece em 50% dos nascimentos, ou seja, é muito, muito, muito comum de acontecer. Aqui atrás, muito comum, pode ter essa lesãozinha aqui no rosto, que daí você não vai ter isso. Você pode ter o clareamento, um desaparecimento, e você vê que 50% persiste. O que eu vejo mais comum de persistir é essa da região de nuca, né? Essa é muito comum de ter. Tratamento. Essa lesão na nuca acaba crescendo o cabelo, ou às vezes é uma coisa pequena e a gente acaba não fazendo nada, acaba deixando. Mas aqui no rosto, às vezes precisa fazer um laser. Lembre-se, não vai ter progressão, pode ter um pequeno clareamento, às vezes pelo espessamento da pele, mas não é uma lesão que tem lá como o hemangioma infantil, aquele processo de crescimento e depois ter a regressão. Então, é uma coisa que pode acontecer, dela ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos evidente, mas que ela vai ter aquele processo de desaparecer, é mais difícil que aconteça, tá? Mancha salmão, também uma coisa muito comum, acredito que alguma vez ou outra vocês vão pedir, às vezes até na pediatria, dá uma olhada aqui, doutor, o que você acha disso, né? Confunde, mancha salmão acaba confundindo com mancha em vinho do Porto. Tá? Eu normalmente falo que o vinho do Porto é um pouco mais pro escuro, pro arroxeado, por isso que eu falei lá. Aqui é mais pro clarinho mesmo, né? Então elas têm, aqui a gente diz, máculas róseas, né? Você viu como ela pegou o centro do rosto e como no vinho do Porto teve uma alteração, digamos assim, metade. Então, respeita um pouquinho mais a linha média. E esse aqui você vê bem no meio da nuca, bem no meio da testa. Tá? Beleza, continuando a ideia de malformações vasculares, eu só queria relembrar o que é a telangiectasia, que é essa lesãozinha aqui bem característica, né? Onde a gente tem esse aspecto estelar, ou aspecto em aranha, que assim, que a gente tem um centro e essa dilatação dos vasinhos para todos os lados, uma aranha vascular, esse termo que eu queria trazer. Então isso é bem característico, esse é bem típico da telangiectasia. São lesões musculares, pontiformes ou estelares, como eu mostrei ali, né? E às vezes ela pode ter um halo, digamos, na volta um pouquinho mais esbranquiçada. Inicia na infância ou na puberdade, mas pode aparecer em outros lugares. A gente tem pacientes, digamos assim, que em uso de corticoide pode ter telangiectasia, pacientes com rosácea podem ter telangiectasia, pacientes alcoolistas, alcoólatras crônicos podem ter também esse estímulo de formação de telangiectasias. E outra lesãozinha aqui que é comum de acontecer, é essa ectasia venosa. A gente fala mais em lago venoso. Uma pápula, ficou lápula, mas o certo é pápula violáceo enegrecida, que diminui a compressão, ou seja, uma bolinha cheia de sangue que você comprime, ele desaparece, solta e ele volta. Bem característico no lábio, sabe, pessoal? A gente costuma dizer que em áreas mais fotoexpostas, pacientes mais idosos, comum de fazer isso daqui. Normalmente é assintomática, né? Mais comum de aparecer em mucosa, mais em idosos. Incomoda? Cirúrgico, né? Eu acabo encaminhando, esse é um tipo de lesão que eu não faço, principalmente mucosa, acabo encaminhando para o vascular para ele tirar, às vezes dependendo do cirurgião geral, mas normalmente eu peço para o vascular, porque pode ser mais chatinho, você dá um corte ali, começa a sangrar um monte, aí você se aperta na hora de fazer. Então, o vascular é o que eu normalmente peço para fazer, beleza? E é isso aí, pessoal.
Como eu disse, eu dei um apanhado nas lesões, nas coisas que eu achei mais importante para você. Não tem como falar de tudo aquilo ali, senão a gente ficaria aqui um baita tempo e pouca coisa vocês acabariam aproveitando. Lembre-se que eu não falei de malformações linfáticas, onde a gente pode ter alterações dos vasos linfáticos, a gente tem lesões normalmente císticas, fazendo lesões císticas devido a malformações vasculares. Pega lá livro e coisa, dá uma revisada nisso daí. Vamos lá nas questões? Então vamos lá. Um paciente de 28 anos se apresenta com uma lesão cutânea em seu dedo, que tem se desenvolvido ao longo das últimas 4 semanas. A lesão é elevada, de cor vermelha a roxa e tem aproximadamente 1 centímetro de diâmetro. O paciente relata que a lesão sangra facilmente após trauma mínimo. Com base nesses achados, qual que é o diagnóstico mais provável? Caso clínico, mas acho bem tranquilo. Hemangioma infantil, granuloma piogênico, hemangioma rubi, vasculopatia livedoide, papulose atrófica de Degus. Próxima. Homem de 35 anos chega ao consultório queixando-se de dor intensa nas mãos e nos pés, especialmente durante o inverno. Ele também relata ter notado um escurecimento da pele dos dedos dos pés. O paciente é um fumante inveterado, fumando cerca de um maço de cigarro por dia há mais de 15 anos. No exame físico, você observa a presença de úlcera nos dedos das mãos e dos pés. Putz, mão e pé. Qual é a provável condição que esse paciente está apresentando? Eritromelalgia, fenômeno de Raynaud, doença de Buerger, acrocianose ou síndrome de Sneddon. Arrebenta pra gente quando fica nisso, só nos epônimos, né? Mas dependendo da prova, a gente tenta não, a gente acabou vendo eles não usar tanto. Na minha época tinha essa perspectiva de não usarem tanto epônimos, mas eu acredito que ainda usem muito, o que nos incomoda. Uma criança recém-nascida é trazida à sua clínica para uma consulta de rotina. Olha lá os pediatras da vida. Ao examiná-la, você observa uma mancha de cor rosa a roxa na pálpebra e na parte superior da testa, do lado direito. A mãe informa que a mancha está presente desde o nascimento. A criança não apresenta os sintomas. Com base nesses achados, qual das seguintes condições é a mais provável? Hemangioma infantil, granuloma piogênico, nevo rubi, mancha vinho do Porto, vasculopatia livedoide. Mais um. Interessante que a gente conseguiu uns casos clínicos para essas questões. Uma mulher de 30 anos procura atendimento médico relatando episódios recorrentes de mãos e pés frios, acompanhados de alteração da cor. Ela menciona que nos episódios suas mãos e pés ficam brancos, depois azuis e quando ela se aquece ficam vermelhos e doloridos. Esses sintomas são mais proeminentes no inverno e parecem ser desencadeados pelo frio. Não é história de doença autoimune conhecida. Qual é o diagnóstico mais provável? Doença de Buerger, fenômeno de Raynaud, acrocianose, eritromelalgia, síndrome de Sneddon. Eritromelalgia, também conhecida como doença de Mitchell, é uma condição rara. Caracteriza-se principalmente por manchas na pele em forma de rede, vermelhidão, dor e inchaço nas extremidades, inchaço dos vasos sanguíneos sob a pele, formação de hemangiomas no fígado, lesões cutâneas, necróticas e ulcerações. Beleza, pessoal, tá aí as questões, resolvam, acho que questões fáceis, eu sempre procuro trazer uma coisa a mais para a gente revisar o assunto, nada, digamos assim, muito cabuloso. Resolvam as questões, eu aguardo vocês, faço em seguida o vídeo com as respostas, um dia eu publico a aula, no dia seguinte eu publico a resolução das questões, mas como eu sempre digo, vocês vão acertar tudo, tá bom? Grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau. E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que foram nas questões? Todo mundo acertou tudo? Claro que acertaram, vocês sabem. Apesar de ser uma aula pesada, de ser uma aula mais chatinha, acredito que vocês tenham acertado tudo. Vamos lá para resolver as questões, vocês verem as respostas. Aquilo da paciente de 28 anos, uma lesão cutânea em seu dedo que tem se desenvolvido. Lesão vermelhada, roxa, 1 centímetro de diâmetro, sangra facilmente. Isso para mim é muito característico, né? Após trauma mínimo, né? Isso bem característico, né?
do granuloma piogênico, uma lesão pequenininha no dedo, provavelmente uma área de trauma, ou seja, qualquer trauma levinho, mão, a gente mexe para lá e para cá, mexe com tudo, acaba tendo um sangramento recorrente, muito característico do granuloma piogênico. Homem de 35 anos chega ao consultório queixando de dor intensa nas mãos dos pés durante o inverno. Também relata escurecimento, ou seja, já tem uma necrose dos dedos dos pés. Paciente é fumante. Colocou o fumante aqui para nós, já fechou, né? Fuma bastante, tem presença de úlcera, bem característico doença de Puerger ou a tromboangeite obliterante, né? Arrebenta para nós esses epônimos. Mas doença de Puerger ou tromboangeite obliterante, conhecida também. Como eu falei, é uma doença rara, mas é uma coisa que em prova a gente acaba vendo bastante. Criança recém-nascida, trazida à sua clínica para uma consulta de rotina. Mancha cor-de-rosa, roxa na pálpebra superior da testa, do lado direito, ou seja, respeitou mais um lado. Lembra que eu falei na aula? A mãe informa que a mancha estava presente desde o nascimento, congênita. Não apresenta outros sintomas, o que a gente poderia ter medo, né? Lembra da síndrome de Sturge-Weber? Com base nesses achados, qual das seguintes condições é mais provável? O que poderia ter aqui? A criança não apresenta os sintomas. A criança apresenta sintomas neurológicos, apresenta quadro de convulsão. Poderia ser só a resposta mancha e vinha do Porto, mas poderia ter aqui também uma coisa de síndrome de Sturge-Weber, né? Então isso só daria sinal para nós, mas o que chamaria atenção seria esses sintomas neurológicos. Então, associação, importante. Uma mulher de 30 anos procura atendimento médico relatando episódios recorrentes de mãos e pés frios, acompanhado de alteração de cor. Ela menciona nos episódios suas mãos primeiro, ou seja, três características: branco, depois azul e depois avermelhado. Bem fácil isso, né, pessoal? Fenômeno de Raynaud. Quando coloca essa tríade clássica para nós, aí entrega a questão. Eritromelalgia, também conhecida como doença de Mitchell, é uma condição rara, bem rara, caracterizada principalmente por quê? O vermelhão, a dor e inchaço nas extremidades. Interessante que eles colocaram inchaço dos vasos. Às vezes, na correria da prova, você está meio, às vezes, um pouco distraído, você cai numa dessa daqui, inchaço dos vasos sanguíneos, né? Feio você errar isso, mas às vezes a gente cai numa dessas e depois fica chorando porque perdeu uma questão de prova, tá? Então, eritromelalgia, como eu falei, doença rara mesmo. E a característica é isso, o vermelhão, aqui tem mais relação com o calor. Aquece e fica mais dolorido. Tá? Beleza, pessoal? Tá aí as respostas. Espero que vocês tenham acertado tudo. Espero que vocês estejam sabendo tudo. Continuamos os nossos estudos, continuamos o nosso acompanhamento da dermatologia. Tá? Espero vocês na próxima aula, tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.